no meio dessa turbulência toda, o Cruzeiro vai pegar o Flamengo. O Cruzeirão não tem nada com isso. Flamengo é que se vire pra lá. Amanhã na Arena Independência, grande jogo entre Cruzeiro e Flamengo. O Mengão tá abalado, hein? E essa situação no Flamengo vai ter reflexo em campo. Cruzeiro pode se aproveitar. Quem conta da preparação do Cruzeiro pra gente no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Um abraço, boa tarde, Pansi. Um abraço pra você também, Thiago, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, grande Alê, todo mundo que tá com a gente também. Olha só, o Cruzeiro, em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, tem apostas grátis toda semana. Ô, Thiago, o Cruzeiro não tá querendo nem saber dessa situação, como você disse, né? Até porque tem que cuidar dos afazeres dele, então por isso hoje já teve treino na Toca da Raposa, já teve esse comando aí do trabalho do técnico Fernando Diniz, já para instruir os jogadores, movimentação, qual que é o estilo de jogo. Eu falava isso ontem na turma do bate-bola até com o nosso João Vitor Cirilo, uma coisa que está sendo muito cobrada desses atletas e que precisa ser mantido para esse jogo, né, do Flamengo amanhã, é um jogo mais próximo, né, que os atletas atuem de forma mais próximos um do outro, né, os jogadores fiquem próximos, como foi no duelo contra o Lanús, que é a grande característica também desse trabalho do técnico Fernando Diniz. Não se livrar da bola, mas para isso os atletas precisam jogar próximos e por isso a atividade foi importante ontem, anteontem também, para esse também trabalho que vem sendo implementado dia após dia na Toca da Raposa. Eu falei também na nossa manchete sobre um assunto importante de ataque. O Lautaro Dias, será que começa o jogo? Talvez o Gabriel Veron com o Caio Jorge e aí deixa o Lautaro para o decorrer da partida. Vamos esperar, vamos aguardar nessa apuração ainda também com a tarde, a noite de hoje. O Cruzeiro não divulga mais a lista de relacionados, mas pode ser uma tendência talvez essa manutenção de time que foi a campo contra o Lanús. Eu não duvidaria mesmo para esse duelo de amanhã às 21 horas no Independência. Agora, detalhe importante, Thiago, também aí no aguardo dessa parcial nova do Cruzeiro, ontem a gente falava de 11.500, ao longo do dia foi para 15 mil e hoje vai aumentar consideravelmente também, porque o torcedor quer acompanhar o Cruzeiro e entende que é momento de abraçar o time contra o Flamengo, contra o Criciúma e no duelo contra o Corinthians. São os 3 jogos do Cruzeiro, Thiagão, antes do jogo contra o Racing. Ô, Nath Fiuza, toda essa polêmica envolvendo o Bruno Henrique tem algum efeito dentro do campo ou quando a bola rolar, essa história fica pra lá, Nath? Depende muito, assim, o Flamengo disse inicialmente que o Bruno Henrique não será afastado, né, vai seguir com suas atividades, vai viajar para Belo Horizonte. É claro que a gente precisa aguardar os desdobramentos até amanhã à noite, pode ser que a situação se agrave ou não. Se a situação agravar, pode ser que o Flamengo opte por retirar o Bruno Henrique, a fim de não transformar isso num problema maior dentro do elenco, mas acho que o Cruzeiro tem que aproveitar do fato do Flamengo estar com as atenções divididas com a Copa do Brasil. Não acho que necessariamente esse fato do Bruno Henrique vai influenciar em algo. Acho que o que influencia e que torna o jogo mais acessível ao Cruzeiro e faz com que o Cruzeiro tenha que aproveitar essa oportunidade para somar esses pontos dentro de casa é o fato de que o Felipe Luiz vai mexer no time, vai mandar um Flamengo diferente a campo, vai poupar alguns dos seus titulares. O Flamengo tá com a cabeça no domingo. A gente sabe que é difícil para o jogador desassociar, não ficar conectado ao que vai acontecer lá na final da Copa do Brasil, por mais que o Flamengo tenha construído uma vantagem no primeiro jogo. Então eu acho que o caminho para o Cruzeiro buscar os 3 pontos passa por aí, aproveitar a mudança do time, porque aí a equipe perde entrosamento, alguns jogadores que vêm atuando menos ritmo de jogo, e aí o Flamengo vai ter desfalques importantes. Pode ser que seja o desfalque do próprio Bruno Henrique, que inicialmente jogaria, até porque não jogou no último final de semana. Então acho que o caminho para o Cruzeiro buscar a vitória passa por aí, Thiago. Ô, Ale Oliveira, eu vi o time alternativo do Flamengo contra o Internacional, quando o Flamengo vencia por 1-0 até os acréscimos lá no Beira-Rio, tomou um gol de empate de pênalti, né? Nos acréscimos, um time muito bom. Tinha o Gerson, inclusive, em campo, que era titular. O Rossi também jogou e tá trazendo pela lista de relacionados citada pelo Wellington Campos, jogadores muito importantes. É ainda assim um time muito forte esse Flamengo alternativo, né, Ale? Você não tem a dúvida, né? Agora, eu acho que tem um impacto sim, porque dos titular, quem tem chance de jogar é o Pulgar e o Bruno Henrique contra o Cruzeiro.
que é os titularzão mesmo. Porque, você já disse aí, eles não jogaram no domingo. Se você tira um desses, né? Você tem 2 titulares em campo. Se você tira um desses, eu acho que você tem uma influência, embora seja um elenco que traga bastante alternativa. O próprio Plata, que foi titular, deve jogar, né? Você tem o Alcaraz, você tem o Ayrton Lucas na lateral esquerda, pra você ter uma ideia, né? A zaga você pode fazer Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Alexandro tá vindo, acabei de receber a lista de relacionados. O Alexandro vem, o Bruno Henrique tá na lista, Davi Luiz vem, mas o Davi é reserva, né? O Everton Araújo, que foi titular no fim de semana, vem. Deve jogar. O Varela vem, o Gabi vem, Gabigol tá relacionado, vem pra Belo Horizonte. O Léo Pereira tá relacionado, o Matheus Cunha, o Michael tá relacionado, o Rossi, goleiro titular, tá relacionado. E o Plata que você citou. O Wesley tá relacionado, lateral. O Everton Araújo e o Michael têm chance de jogar e foram titulares no fim de semana, porque teoricamente essas vagas serão ocupadas por Pulgar e Bruno Henrique. Então são 2 titulares do domingo, que não são titulares habitualmente, que devem jogar. Aí você somaria ao próprio Pulgar e o Bruno Henrique, que são titulares. Você tem o Ayrton Lucas, que ele só é reserva porque chegou o Alexandro, porque é muito bom jogador. O Rossi, goleiro titular? O Rossi, o Varela, que é um lateral que brigou pela posição com o Wesley agora está numa ótima Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira outro dia, né? Então, você tem os jogadores que foram contratados, que eu citei aqui, que é o Plata e o Alcaraz, contratados por uma bala, que devem jogar. Então, você tem muitas opções, mas evidentemente que é menos forte do que o time que vai jogar no domingo. Mas a princípio, né, Thiago, o Bruno Henrique não é um desfalque, né? Ele tá relacionado e ele vem para Belo Horizonte. A não ser que até amanhã essa situação tenha outros desdobramentos, se agrave, enfim. Às vezes até o próprio atleta pode chegar pro Felipe Luiz e falar, não tô com cabeça, essa situação toda aí envolvendo meu nome, minha família, acho melhor não ir a campo. Mas, a princípio, se o Bruno Henrique está relacionado e o Bruno Henrique for para jogo, a situação não impacta diretamente no jogo contra o Cruzeiro. O que impacta é o fato de que alguns nomes fortes, como o Alê citava, não estarão em campo em função da Copa do Brasil. Agora, ainda assim, é um time muito forte, até porque a gente viu aí no último final de semana, o Everton Araújo fez um ótimo jogo, o Plata é um atacante muito interessante, o Alcaraz é um meio-campista muito interessante. Então acho que ainda assim é um confronto duro para você. Isso, e o Cruzeirão no Rádio Esportes, hein? É oferecimento de Betfair. Betfair vai te levar pro jogo amanhã. Alô, torcida do Cruzeiro, tá rolando o sorteio de camarote pra você ir ao Independência assistir o Cruzeiro. Betfair tá fechada com o Cruzeiro. Você aposta R$50 durante a semana e recebe R$20 em apostas grátis. Tá esperando o quê? Vem pro jogo, vem com a Betfair. Para maiores de 18 anos, hein? Jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Ô Pansieri, mesmo com esse time forte do Flamengo, eu boto fé. Eu sou mais Cruzeiro amanhã no Indepa, Pansi. Pois é, vocês falavam aí as peças do Flamengo, Thiago. E aí, pra mim, não tem muito mistério, né? Cássio, William, o Cruzeiro tendo o João Marcelo com o Vidalbi, o Marlon, Lucas Romero, com o Wallace e o Mateuzinho nessa função que está sendo implementada pelo Diniz no Cruzeiro com mais liberdade. O Alê falava disso ontem aqui também, ocupando todo o espaço, e o Pereira na frente, Veron e o Gabriel Veron e o Caio Jorge. Mas tem um Lautaro, como eu disse, acredito e tô apostando hoje, ainda com a parte final do treino, ainda a turma vai almoçar, tem aquela conversa do Eduardo Barros com o Diniz, eu tô apostando no Lautaro como opção, mas vamos ver aí no decorrer também do dia, reuniões dessa comissão técnica do Cruzeiro, o que vai fazer para amanhã o duelo contra o Flamengo. É clássico, né, Thiago?